eu tenho uma tabela aqui com nomes, idades e notas. E quando eu clico em nome, ele ordena por nome, eu posso ordenar por idade, posso ordenar por nota. E tudo isso é feito com esse simples código aqui. Eu tenho aqui o cadastro em si e mais algumas linhas de códigos que fazem esse recurso. E nós vamos, no vídeo de hoje, mostrar passo a passo como nós construímos essa interface. E o maior objetivo, talvez a maior lição que alguém possa ter ao assistir esse vídeo é perceber a importância de conhecer os recursos da linguagem. Conhecendo os recursos da linguagem JavaScript, criar toda essa interface é uma questão de 5 comandos, 5 linhas de código, que é o que nós vamos ver agora passo a passo. Eu clico aqui, digito about blend diretamente no navegador, no Chrome, por exemplo. Botão direito, inspecionar. Isso me abre o que é chamado de um console JavaScript quando eu clico aqui. E eu vou criar esse programa. Primeiro, eu vou apenas copiar o nosso cadastro, certo? O que é isso? É a nossa estrutura. É um array de objetos literais. Tem os nomes, as idades, as notas. Eu acesso como cadastro de 0, ou 1, ou 2, ou 3, ponto, o campo que eu quero. Nome, idade, etc. Numa programação procedural, naquelas coisas que normalmente ensinam nas faculdades, você criaria um for, narraria eles, geraria uma string do HTML, ou acessaria diretamente o DOM, vai construindo toda a estrutura. Nós vamos ver que usando alguns recursos de programação funcional, é muito simples criar essa interface que nós mostramos aqui. Primeiro, vamos apenas nos preocupar em transformar dessa estrutura de dados nessa interface. Nós vamos utilizar um recurso do JavaScript que é o map. O map é um ótimo recurso para transformarmos de um array em um HTML. Nós vamos fazê-lo passo a passo, mas nós temos vídeos no final mais detalhados que mostram especificamente esse processo. Pegar uma estrutura e gerar um HTML. Aqui nós vamos simplesmente mostrar cadastro.map é o mapeamento, certo? Ele transforma um array em outro. Aqui eu posso criar um arrow function. Também temos no final vídeos mostrando o que é um arrow function. Mas basicamente, aqui vem o parâmetro dessa função arrow, que vai ser pelo map cada um desses elementos, e aqui desse lado a saída. Eu vou mostrar, por exemplo, se eu fizer e para e, ele me retorna o mesmo. Se eu fizer e para e.nome, ele me retorna um array dos nomes. Ou seja, aqui vem a entrada, cada item do meu array cadastro, e aqui vem a saída, o que vai vir no novo array. E vocês estão vendo, por exemplo, que eu posso transformar num array de string, se eu botar e.nome. E aí eu posso, inclusive, por exemplo, colocar um outro comando, que é o join, e aí eu gerei uma nova string, simplesmente com todos os nomes ligados. E é aqui que está a chave de nós construirmos nosso HTML. Nós vamos usar esse recurso do map, junto com um join, para criar cada linha da minha tabela e depois juntar todas elas. E mais acrescentar a parte da abertura de uma tabela e o fechamento de uma tabela. Tudo isso em HTML. Então nós vamos usar o map e o join para gerar uma string HTML que depois nós vamos colocar na tela. Para colocar na tela, nós usamos, por exemplo, document.body.innerHTML. Tudo que eu colocar aqui é um HTML. Por exemplo, se eu criar table border igual a 1, eu estou usando versões, recursos antigos do HTML, porque o foco aqui não é o HTML. É apenas para mostrarmos. Por exemplo, 1/td, td2, /td, /tr. Isso aqui é HTML. Quem não conhece, são comandos de tabela do HTML. Eu faço isso, eu fiz aqui minha tabela. Então, o que eu preciso criar é uma string que seja uma tabela, mas com esta estrutura e esses dados, e colocar dentro desse inner HTML. E essa string eu vou criar com o map. Eu converto cada linha
para um HTML que representa a linha HTML, que é um código tipo str, td, /td, e junto tudo junto com esse table /table e boto nesse document body inner.html. É o que eu vou fazer agora. E eu vou fazer tudo isso numa função. Eu vou criar uma função. Primeiro vou criar uma variável exhib que vai receber uma arrow function, que nem essa. Vai receber uma arrow function como essa. Este exhib recebe uma lista de dados e vai fazer o quê? Vai criar uma função. Aqui eu vou escrever o corpo da função. Então, recebe o que vem do lado esquerdo é o parâmetro do meu arrow function, que vai ser a lista de dados. O que vem do meu lado direito é o comando. Eu não vou nem me preocupar em retornar. Eu vou diretamente aqui escrever no meu HTML. Então, aqui, quando eu chamar o exhib, se eu chamasse o exhib com, por exemplo, um código HTML e colocasse aqui document body inner.html igual a esse lista, ele iria escrever aqui o código que eu passei como parâmetro. Mas eu vou mandar uma estrutura de dados como parâmetro, criar um código HTML e colocar esse código HTML no inner.html. Que código é esse? É table border igual a 1 tr td nome /td td idade /td. Para quem não conhece HTML, o table criou uma tabela, o tr criou uma linha, e aí eu vou colocando as linhas, as colunas. O td diz a primeira coluna é nome, o outro td, a segunda coluna é idade, o terceiro td, a terceiro é nota, /td para fechar a coluna, /tr para fechar a linha. Bom, mas eu tenho mais linhas, eu tenho uma linha para cada elemento, só que esta eu vou criar dinamicamente com o map. Vai ser o quê? Vai ser a lista que eu recebi, .map, onde cada elemento, e o que é cada elemento? É cada um desses elementos. Cada elemento vai virar um tr, então cada elemento vai ser um tr, td, alguma coisa, /tr, /td. Tr, td, primeira coluna, o nome. Aqui, quem não conhece, eu estou usando uma variável, eu estou usando a crase do HTML, e.nome do JavaScript. O que é o e.nome? É o campo nome. Então, vou ter o nome, a idade e a nota. td e.nome, /td, td e.idade, /td, td e.nota, /td e /tr e a crase. Ok? Então, eu vou mapear que cada elemento virou uma string que usa o HTML de uma linha HTML. E vou dar um join nisso. Por quê? Porque daí eu vou transformar uma única string que tem todo esse corpo da minha tabela. E aí só falta fechar a tabela. Ok? Então, quando eu chamar esse exhib, eu passo um parâmetro lista e eu vou dizer que o HTML passa a ser uma tabela com nome, idade e nota, e depois cada uma das outras linhas é gerada a partir desse cadastro que eu passei como parâmetro. E depois fecho a tabela. Isso significa que se agora eu chamar exhib cadastro, pronto, fiz o meu HTML a partir da minha lista. Temos outras playlists, outros vídeos no final que mostram isso e apresentam talvez até em mais detalhes isso. Mas porque aqui a gente tem mais coisas para fazer. Por exemplo, nós temos um vídeo que fala bastante sobre o sort. O sort é a ordenação no JavaScript. Vou colocar esse vídeo diretamente no final. Olhem ele. Mas o que nos interessa é o seguinte. Quando eu faço um sort, por exemplo, se eu tenho um let temp1 igual a, B, 0, Z, C, eu posso ter o temp1.sort. O temp1 me retorna o array ordenado, mas também faz uma outra coisa. Ele ordena o array.
E às vezes eu não quero isso, principalmente quando estamos trabalhando com programação funcional, nós não queremos mexer no dado, nós queremos sempre transformar o dado, retornar um dado transformado, sem alterar o original. Mas isso é tranquilo, porque eu posso ter um recurso aqui, que é operador spread, sort. O que faz isso? Fez uma cópia. Tem um outro vídeo fantástico só sobre o operador spread e suas 1001 utilidades. Assistam. Se vocês não usam ainda o operador spread, começam a usar. Ele é fantástico. Mas basicamente isso faz o seguinte: eu crio uma cópia do meu array e ordeno a cópia, certo? Então, ok. Só que aqui tem uma ordenação e aqui tem toda uma lógica de você poder passar uma função de ordenação. E eu mostro como fazer uma função de ordenação, né, nesse vídeo de ordenação, que é basicamente um arrow function, certo? Que retorna 1, menos 1 ou 0. Nem vamos preocupar com 0, que são iguais, mas 1 menos 1 para ordenar em ordem crescente ou decrescente. Desculpe, aqui na verdade x,y ou a,b. Basicamente, dependendo do que é o retorno, ele sabe que o primeiro elemento é maior ou menor que o segundo. Eu estou dizendo para o sort o que ele é ordenado. Muito rápido. Assistam o vídeo sobre sort. É um vídeo inteiro, acho que 15, 20 minutos só sobre o sort. Aqui eu só vou usar. Como eu disse, esse vídeo vai usar várias coisas. Então eu vou criar a função de ordenação. Let função ordena, certo? É uma função que, recebendo dois campos, que é a minha lista e o campo, tá? O que eu estou fazendo aqui? Porque eu quero ordenar por cada um desses campos. Eu quero ordenar ou por nome, ou por idade, ou por nota. Então, eu vou receber o cadastro e qual o campo para ser ordenado. É isso que a função ordena faz. E ela pega o quê? Ela cria uma cópia do meu cadastro e ele vai dar um sort. Ele vai ordenar essa cópia. E aí eu tenho que passar uma função de ordenação, certo? A,b, e aí se o A do campo for menor que o B do campo, quer dizer, então, eu estou pegando, se A, e eu estou dizendo que é nome, se o A de nome for menor que o B do nome, então, e aqui operador ternário, menos 1. Para simplificar, eu vou botar 1 aqui, mas eu poderia fazer um outro teste para ver se são iguais, aí retornar 0. Mas só para simplificar, já tá, eu sei que está complexo, esse vídeo faz parte, assista os outros vídeos, JavaScript avançado, sort, etc. E tudo fica, operador spread, vai valer a pena. Mas o fato é que essa função ordena diz qual campo é maior que qual campo. E ela diz dependendo do campo que eu passar. Eu chamo função ordena do meu cadastro e eu digo nome, ele me retorna um novo array ordenado por nome. Mas se eu chamar por idade, ele retorna um novo campo ordenado por idade. Por quê? Porque a função de ordenação está usando o campo, a campo, que seria o mesmo que a.campo, quer dizer, a.nome, ou a.idade, ou a.nota, ou qualquer outro campo que eu passar aqui. Muito bem. Estamos chegando perto? Estamos, porque agora eu posso, por exemplo, chamar um exib, função ordena de idade. O que precisamos fazer agora é o evento de clique. Quando clicar, acontecer uma coisa. No caso, exibir ordenado. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é o evento de clique em si. Para isso, nós vamos criar uma função e associar a ela o evento clique. A função, eu vou criar uma variável chamada clique, que recebe uma função, que recebe um evento, e faz console.log desse evento. Isto é o quê? O clique. Na verdade, clique apenas para qualquer coisa que eu fizer, ele faz um console log dessa coisa. Mas essa é a função. Que agora eu vou colocar document, o documento, isso é a parte do DOM.
add event listener, que é o método do documento que associa um evento, no caso o evento de clique, com uma função que eu estou chamando de clique. O que isso faz? Quando clico, vem isso aqui. Ou seja, aqui vem o evento. E no evento, se vocês estudarem, vão ver que existe uma coisa que é o target, está aqui, e o target é o elemento do HTML e tal. Então, o que eu vou fazer agora? Primeiro, eu vou fazer o document.remove event listener clique, vírgula, clique, tá? Por quê? Porque senão ele vai ficar mostrando sempre aquele log. Eu quero fazer uma outra função. Só que aí eu tenho um problema. Qual? Como é que eu sei que nesse TD eu tenho que ordenar por nome? Como que eu sei que nesse TD eu tenho que ordenar por idade ou por nota? A gente quase fica tentado a pegar esse texto nome, transformar em minúscula e usar. Mas aí um dia tu quer mexer na interface, colocar uma coisa diferente e tu estragou a estrutura de dados. Não é a solução mais elegante. A solução mais elegante é colocar nesse TD a informação de que esse campo é o campo nome. Colocar nesse idade a informação que nesse campo é o campo idade. E felizmente existe uma fórmula para nós, uma forma de nós no HTML colocarmos qualquer informação que depois possa ser lida no JavaScript. É o data-alguma coisa. Nós vamos agora criar novamente a função exhib. Exhib é igual ao lista, flechinha. Agora nós vamos criar mais rápido. Document.body. Isso aqui também é para vocês não serem preguiçosos. Façam quantas vezes precisarem. Escrevam, 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 que é a forma de vocês aprenderem. tr, td, aqui, data, campo é igual a nome. Nome barra td, td, data, campo é igual a idade. Idade barra td, 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 data, campo igual a nota. Nota barra td, barra tr. Ok? Esse é o início da nossa tabela. Mas o que recebemos como parâmetro lista.map e flechinha. Aí os TRs, TDs com dólar e ponto nome barra TD, TD com dólar e ponto idade barra TD, TD com dólar e ponto nota barra TD e barra TR. Claro que isso tem que fechar o parênteses, que isso é o map, tem que dar o join para transformar todas essas strings do array resultante do map numa string só. E por último, somar ainda com o barra table. Então, isso é o que a gente tinha feito antes, certo? Só que agora o exhib tem o quê? Para cada um desses campos ele tem um data campo nome, data campo idade e data campo nota. Só claro, isso é o exhib, eu tenho que exibir, senão não vai funcionar. Ok. Agora, se eu quisesse, eu poderia ter, por exemplo, o clique ser console log e ponto target ponto dataset ponto campo. Ou seja, se eu colocar agora o add event listener, quando eu clico aqui, ele vem nome, aqui vem idade, aqui vem nota. Então agora ficou trivial, eu só vou remover esse event listener, e agora ficou trivial de fazer, não? Em termos, a primeira versão ficou trivial. A primeira versão que nós vamos fazer é a seguinte. Para receber o clique, quando vem um evento, eu vou fazer exhib função ordena do que? Da meu cadastro, vírgula, e ponto target ponto dataset ponto campo.
Então, eu vou ordenar de acordo com o campo, certo? Vou dar um add event listener, nome, idade, nota. Terminamos? Quase terminamos. Tem uma coisa que eu não gosto nesse código, que é o seguinte: esse clique, ele sempre exibe aquela variável global cadastro, certo? Mas se eu quero, por exemplo, exibir outra coisa de outro lugar, não é bom deixar como uma variável global. Eu não quero chamar cadastro, eu quero passar no add event listener o cadastro. Mas como que eu passo nessa função add event listener o cadastro, a variável cadastro? Eu não passo. Por que eu não passo? Eu não passo porque o add event listener não tem esse recurso. Então como eu faço? Ah, mas eu posso fazer. Aí que nós vamos ver mais um recurso interessante, para quem não conhece, a aprender. Olha só, vou remover, vou alterar o clique para ser uma função que recebe dois parâmetros. O evento e a lista que eu quero usar. E aqui eu não vou fazer o cadastro, eu vou fazer a lista que eu passo com o parâmetro, certo? Isso é tranquilo. Em vez de ser cadastro, é a lista. Mas como que eu passo a lista? Se o add event list só recebe um parâmetro, só recebe o clique, ele só recebe uma função que tem um parâmetro. Eu vou mandar uma função que tem um parâmetro. Uma função que tem um parâmetro. Arrow function. Uma arrow function que tem um parâmetro. E esta função que só tem um parâmetro é a que chama o clique com este parâmetro e com cadastro. E, novamente, funciona. Só que agora, no add event listener, o clique chama desta forma. Eu estou chamando uma função que recebe um parâmetro. Mas o que faz essa função que recebe um parâmetro? Chama o clique com este parâmetro e com cadastro. Então, eu coloquei aqui o cadastro. Eu não tive que deixar uma variável que lá na função clique, ele internamente acessa aquela variável global. Ficou mais elegante o código. E nós terminamos. Nós terminamos isso aqui. Fizemos uma interface relativamente sofisticada, com poucas linhas de código, porém usando uma série de recursos avançados do JavaScript. Entre esses recursos, nós usamos o spread. No final temos um vídeo só sobre o operador spread. Eu convido que vocês visitem, porque ali mostra realmente o uso do spread. Se vocês não conhecem, vocês não vão entender esse código sem entender o uso do operador spread. Ordenação, nós temos um vídeo que apresenta a ordenação, certo? E todos esses outros recursos, add event listener, função arrow, map, tudo isso está na nossa playlist de JavaScript avançado, que também está no final, entre inúmeros outros recursos. Dominando estes recursos, o map, o arrow function, esses métodos como sort, dominando esses recursos que vocês conseguem construir programas de melhor qualidade. Programas que vocês podem mostrar numa entrevista de emprego, por exemplo, e alguém vai olhar e dizer: ah, você conhece bastante de JavaScript. Por quê? Porque você gastou um tempinho vendo alguns vídeos de alguns recursos, gastou um tempinho fazendo alguns testes e aprendeu esses recursos. E como que você aprende a programar? Ao aprender esses recursos, ao repetir esses códigos, ao tentar criar novos códigos, você vai praticando. E com horas e horas e horas de prática, você vai adquirindo. Um dos meus vídeos eu comparei com horas de voo, um piloto de Boeing. Ele não é mágico, ele não é inteligentíssimo, ele não é alguém total. Não, ele tem centenas, milhares de horas de pilotagem de um Boeing, de um avião de caça, ou vocês precisam ter centenas de horas de programação JavaScript para vocês entrarem no mercado. Então, esses vídeos são uma boa forma disso. Gostaram? Curtam, inscrevam-se, marquem o sininho, coloquem comentários, sugestões de novos vídeos, etc. E visitem principalmente os vídeos que eu apresento aqui no final. Como eu comentei, o vídeo do operador spread, o vídeo da ordenação do sort e a playlist JavaScript avançado. Muito obrigado.